Os piores fandom dos desenhos. É bem normal quando um desenho fica popular, esse mesmo show ganhar uma grande quantidade de fãs. É completamente normal. Só que, muitas vezes, algumas dessas fanbases são um pouco peculiares e não conseguem aceitar opiniões contrárias de gente que não gosta muito do mesmo show que elas, ou que, por algum motivo, são extremamente estranhas e fazem artes e desenhos que não deveriam ser feitas por serem inadequadas. E bem, existem vários desenhos que são assim, e nesse vídeo eu pedi a opinião de vocês na aba comunidade para falar um pouco mais sobre algum desses shows, e eu confesso que a maioria deles me surpreendeu bastante. Mas bem, o primeiro desenho que alguns citaram, e eu mesmo concordo e resolvi pôr aqui, é Rick and Morty. Eu já cheguei a fazer um vídeo sobre o assunto, que eu não sou um grande apreciador de desenhos voltado para um público mais velho. Tem alguns que o pessoal fala muito bem, mas particularmente eu não sou um grande fã. Mas a grande maioria dos desenhos voltados para um público mais velho não tem exatamente um fandom, mas Rick and Morty é uma grande exceção. Porque ele tem, e bastante. Ao longo do tempo deu uma boa aliviada, mas no começo os fãs desse show eram simplesmente insuportáveis. Pessoas que, por simplesmente assistir um desenho, se achavam o suprassumo da inteligência e da intelectualidade. Mas na maioria das vezes eram pessoas que com certeza têm uma inteligência bem baixa, já que se fossem inteligentes mesmo, não se achariam inteligentes simplesmente por assistir um desenho. Além, é claro, do show ter bastante problemas nos bastidores, com vários boatos sobre o criador e umas paradas bem pesadas. Mas o desenho em si não tem nada demais, e eu particularmente não curto muito, mas inegável que no começo a sua fanbase era uma das mais detestáveis da internet. Mas agora melhorou bastante até, e eu acho que o mesmo também é válido para a próxima, que é My Little Pony. Esse muita gente citou, parece que vocês não gostam mesmo desse fandom. O caso de My Little Pony assusta um pouco, já que é um desenho tão doce e bobinho, sobre pôneis vivendo um reino de pôneis. E é isso, não tem absolutamente nada demais nesse show, é só um desenho feito para vender os brinquedos da Mattel, os My Little Ponies. Mas quando esse desenho surgiu, ao invés de ganhar a atenção do público pré-escolar que ele se propõe a atingir, eles começaram a atingir um público bem mais velho. Mas bem mais velho mesmo, um pessoal na casa dos 30, 50 anos de idade, que se denominavam brownies, o que por si só não teria lá grandes problemas. Apesar de ser meio esquisito, gostar de desenhos não é um crime. A questão é que esse pessoal encarnava o espírito My Little Pony, vestindo roupas, comprando brinquedos, bonecos, indo em eventos, e era uma parada meio esquisita, já que era um pessoal bem mais velho, barbado. E chegou num ponto onde um desenho simples sobre pôneis começou a receber uma chuva de animações bem problemáticas na internet, com conteúdos pesadíssimos que claramente não eram voltados para menores. O que tem de relatos de menores que viram essas animações achando que era simplesmente uma cena de seu desenho favorito e ficaram traumatizadas é inacreditável. E é bem compreensível até, já que muitas animações eram extremamente bem feitas e realmente pareciam um episódio dos desenhos mesmo. É claro que a fandom com o tempo deu uma boa melhorada, mas ainda assim é sinistro algumas das coisas que rolavam. As coisas sobre esse desenho são tantas que, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque tem muita coisa bizarra ao redor desse show, é sério. Então comentem aí se vocês querem um vídeo só sobre My Little Pony. O próximo em questão me surpreendeu bastante até, o fato de tanta gente citar, que é Gato de Botas 2. Eu assisti o filme e gostei bastante. É um bom filme, com um roteiro legal, é um filme bem feito. Mas é claro que tudo que é bom tem uma parte meio esquisita. E de acordo com vocês, muitos que viram esse filme acabaram ficando completamente obcecados por ele, ao ponto de não aceitar que existem outras animações por aí. Por ser um filme, é uma fandom que vai acabar meio rápido, e pelo menos até a data desse vídeo, eles não são tão problemáticos assim, eles só são meio chatinhos mesmo, então não tem muito o que citar sobre. Diferente do próximo, que é The Loud House. Eu não vou me prolongar muito aqui, porque eu tenho um vídeo inteiro que eu falo só sobre esse assunto, e que, modéstia à parte, tá bem legal, então vai lá ver depois de ver esse vídeo. E basicamente, essa fandom, essa fanbase, é definitivamente uma das mais tóxicas e problemáticas que já passaram na internet. Existem várias páginas e canais no YouTube só feito pra fazer artes grotescas e problemáticas desse show. Loud House é sobre um garoto que mora com suas 10 irmãs numa casa. E isso, esse simples contexto, gerou uma das fanbases mais grotescas da internet, que cometem todos os crimes possíveis a fazer um desenho. Sério, inacreditável. Mas passando pra próxima é The Owl House, ou Casa da Coruja. Eu, na verdade, meio que tô abrindo uma exceção aqui,
porque o fandom desse desenho em si é bem de boa. Eles mantêm o desenho em si em alta, dificilmente eles causam algum problema, e eles gostam bastante do desenho, e não ficam fazendo fanarts problemáticas por aí. Eu acho, pelo menos eu não vi nenhuma. Mas bom, o que acontece nesse caso é que tem uma minoria desse fandom que são insuportáveis. E é uma minoria muito barulhenta. O que acontece é que esse show tem muitos personagens que são minorias ou representatividade. E que se por um acaso você não curta tanto o show ou algo assim, eles começam a te xingar ou te taxar de um monte de coisas que eu não posso nem citar aqui nesse vídeo. Eu acho que isso é mais culpa do Twitter em si, já que lá todo mundo é tóxico, e não do fandom em si. É mais essa pequena parcela aí que infelizmente é bem barulhenta. Então por isso eu tô pondo aqui e abrindo essa meio que exceção. Outro que alguns falaram foi Chainsaw Man. É bem comum animes terem uma fandom meio tóxica. Não é novidade. Dá até pra fazer um vídeo só com as fandoms de anime, porque é ridículo quanto essa galera é esquisita. Mas no caso desse anime específico, além deles ficarem bravos e tacarem hate em quem não gosta desse desenho, eles foram tóxicos ao ponto de fazerem o próprio dublador sair da dublagem do anime por causa de uma palavra. Literalmente uma palavra. Eu acho que esse ponto todo mundo já conhece essa história, porque ela furou bastante a bolha. Mas o que acontece é que em uma cena do mangá, esse personagem diz essa frase que tá aparecendo aí. Só que o que acontece é que isso aí veio de uma tradução não oficial feita por fãs, além de dizerem que a galera que fez essa tradução é meio problemática. Porém, essa frase acabou ficando meio icônica e todo mundo queria ver ela animada. E quando o desenho finalmente saiu, a tradução ficou como "O futuro é show", porque obviamente eles não iriam querer fazer referência a uma tradução não oficial, além dos boatos do pessoal por trás serem problemáticos. Eu confesso que não entendi na época do porquê que eles não mudaram pra "O futuro é zica", porque assim ainda ficaria parecido e não citava a tradução meio problemática. No fim, saía todo mundo feliz. Mas vamos ser sinceros, é um detalhe bem besta, que não muda em nada a história do desenho, é só literalmente uma palavra. Acontece que essa simples palavra foi o suficiente para fazer a vida do seu dublador, do Guilherme Briggs, um inferno. Deram tanto hate no cara por ele ter supostamente mudado a palavra, que além do cara ter que trancar a conta do Twitter por causa das inúmeras mensagens que ele estava recebendo, ele pediu pra sair da dublagem. O cara literalmente largou o emprego dele por causa do hate. E o pior de tudo é que nem foi o coitado que mudou nada. O cara só dubla. Quem traduz e passa pros dubladores é a equipe de tradução. Eu acho que esse é um dos casos mais inacreditáveis de fandom tóxicas. Mas isso não aconteceu só com esse desenho. Tem outro que também conseguia alterar algo dentro do próprio show. Bom, o outro eu também já cheguei a dedicar um vídeo sobre aqui, mas não sobre o seu fandom, e sim sobre o seu desenho, que é Star vs as Forças do Mal. E eu acho que esse é o primeiro caso de uma fanbase da história que conseguiu estragar o próprio desenho. Meus parabéns. O que acontece é o seguinte: Star sempre foi um desenho que tinha muitos chips, pois o desenho tem muitos personagens. E um dos chips mais popular era o chip Starco, que é um chip dos dois personagens, dos dois protagonistas, a Star e o Marcus. Só que isso não era pra rolar, pois Star e Marcus sempre foram apenas amigos. Eles tinham outros interesses e outros par românticos, porém a fanbase do show shippavam muito Starcus, a ponto de tacar hate em quem não shippasse. Encheram o saco até da criadora do show, mas tanto a Star quanto o Marcus, eles não combinavam muito, e a história tava meio que caminhando para que isso não acontecesse. Mas juntamente com os fãs implorando para isso rolar, e o final meio conturbado, para agradar os fãs, os produtores resolveram fazer isso acontecer, e no final, tanto a Star quanto o Marcus resolveram largar os seus parceiros do nada para ficarem junto. Algo totalmente sem química e corrido só para agradar uma galera que queria muito que isso rolasse. Então sim, aquele final paia é culpa da própria fanbase que conseguiu estragar o próprio show que gostavam. É inacreditável. E essa não é a única fanbase que fez isso. O que mais tem é fanbase e fandoms que conseguiram estragar o próprio show. Mas não vai ser nesse vídeo que vamos falar sobre isso. Cite aí nos comentários mais fandoms insuportáveis que eu talvez faça uma parte 2. Vê o vídeo que tá aparecendo aqui do lado que eu acho que vocês vão curtir. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.